Olá, queridos ouvintes, mais uma vez vamos estudar a Palavra de Deus através desse Ministério Orazek, do qual sou representante. E o site é www.orazek.webs.com. O título do ensino de hoje é uma exortação: Arrependei-vos e convertei-vos, perto está o Senhor. Como sabemos, Deus tem seu trono estabelecido nos céus, de onde foi expulso o diabo e seus anjos. Entendemos que dentre os lugares que o diabo se encontra, um deles é a terra, pois a Bíblia nos diz em Jó que o diabo passeia pela terra e a rodeia. Satanás é o Deus da aparência, que influencia o nosso mundo material, enquanto o reino dos céus prioriza o espírito e a essência. Para o reino de Deus é priorizada a essência e o espírito. Então Satanás, vendo que os templos materiais, igrejas materiais, templos de tijolos e pedras vêm sendo construídos ao longo da história e acabam também tendo o nome de casa de Deus, essas igrejas têm o nome de casa de Deus, esses templos também. O diabo, vendo isso, percebeu que era um ótimo lugar, nesses templos, nessas igrejas, era um ótimo lugar para se estabelecer seu trono. Nosso Senhor também disse que os fariseus que exerciam autoridade nos templos tinham por pai o demônio. Portanto, o diabo quis estabelecer sua autoridade nos templos materiais, enquanto que os verdadeiros profetas, escribas e sábios de Deus eram marginalizados em prisões, em desertos, em exílios, como foi com Paulo, João Batista, dentre tantos outros. É claro que muitos fariseus foram também exemplares, porém, em Mateus capítulo 23, nós vemos que Jesus repreende severamente a classe desses religiosos fariseus. Enquanto Satanás procurou ocupar a posição de autoridade nos templos através de muitos fariseus ao longo da história, Jesus disse que não adoraríamos ao Pai nem em Jerusalém, nem em algum outro lugar, mas em espírito e em verdade. Foi o que ele disse em João capítulo 4 à mulher samaritana. Paulo, nosso apóstolo Paulo, que nós conhecemos, muito adorou a Deus em espírito e em verdade depois de ser preso com Silas, onde ele louvou a Deus. João Batista muito adorou a Deus também em espírito e em verdade, num deserto, longe dos templos, num exílio. Os apóstolos muito adoraram a Deus, sendo perseguidos pelos religiosos, indo parar em prisões, em ilhas e outros lugares distantes dos templos, em ostracismos. Então nós vemos que eles foram parar em lugares distantes desses templos construídos por pedra, por estarem pregando a palavra de Deus e repreendendo aqueles líderes religiosos que eram contrários à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos valores do Evangelho. Ainda bem que sobraram alguns templos exemplares, mas como também sabemos, há o joio que cresce junto com o trigo. Paulo também disse: porque tais apóstolos são falsos e são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Se João Batista estivesse vivo, certamente chamaria muitos líderes dos templos de raça de víboras, de apóstolos fraudulentos, que se transfiguram em ministros de justiça, mas que por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecemos. Não se colhe boa aceitação de uma repreensão vinda da parte de Deus de quem é apóstolo fraudulento. Porém colhe-se maus frutos, porque toda árvore má dá maus frutos, e toda árvore boa dá bons frutos. Portanto, arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não digais que tem Deus por Pai, porque Deus pode suscitar filhos do Pai Celeste até mesmo a quem vocês mais desprezarem. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que der fruto, Deus podará para dar ainda mais fruto. Mas a que nada produz será cortada e lançada no fogo que não se apaga. Como diz a Escritura: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Cuideis não ouvir naquele dia.
vocês tiveram Moisés e os profetas e não lhes destes ouvidos. Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa no reino dos céus, com Abraão, com Isaque e com Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Como disse o Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu termino esse estudo por aqui. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.